Paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos combatendo a mentira e exaltando a verdade. Estamos falando sobre as leis que saíram e as leis que prevalecem. E essas leis que nós estamos falando, elas estão ligadas também aos 10 mandamentos, que representam 10 leis que nunca vai acabar. Tenha certeza que enquanto o ser humano existir, os 10 mandamentos são eternos. Para nós aqui são eternos. Como será usado eles na Nova Jerusalém? Não sabemos, porque todos nós que iremos para lá, somos santos. Mas ela já existia lá. Os 10 mandamentos já estavam lá na Nova Jerusalém. Por que Satanás caiu? Porque Satanás quebrou o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então não amou o seu próximo como ele mesmo, desprezou a Deus, foi egoísta e quebrou também o 10º mandamento: não cobiçarás. Então os 10 mandamentos já vêm desde a Nova Jerusalém. E as leis que nós estamos meditando aqui, é as leis que os pregadores, eles acrescentam, ou melhor, eles, acho que de propósito mesmo, por maldade, eles dizem que foi tirada, que saíram, que elas não existem mais. Então nós temos diversas leis, mais de 600 leis, dadas por Deus aos filhos de Israel, que o sacerdote aplicava para a nação de Israel, para que a nação de Israel pudesse ter uma vida tranquila e sossegada em obediência a ele. O provérbio de Salomão diz que se o homem não tem lei, o povo sem lei é um povo dissoluto, é um povo que se extravia. Sem lei, não tem jeito de sobreviver. Então nós temos as leis que foram tiradas e as leis que vigoram em todos os sentidos. Tanto para a vida humana, no dia de hoje, também existe lei. O Brasil tem muitas leis. Agora, quem faz as leis? Na maioria das leis é projetos de lei feitos pelos políticos. E aí é o grande problema, porque político não cumpre lei. O político faz as leis que lhes defende, mas eles não fazem as leis que é para eles também obedecer, e o mal está nisso. Porque as leis brasileiras são excelentes. Aqueles que estão com a lei, maravilha, executa, faz a lei funcionar. Nós temos tudo isso. É certo que existe aquelas laranjas podres no meio, né? Mas isso não quer dizer que as nossas leis não vigoram, que o Brasil é um país sem leis. Isso não existe. Isso não existe. O Brasil tem suas leis, com certeza, é melhor do que muitos países aí por fora. Com certeza. Muito, muito melhor. Nós temos pessoas que cuidam da nossa lei, muito melhor. Nós temos a polícia que obedece às nossas leis, que cumpre a nossa lei. Todas elas. Existe laranja podre no meio deles? Não, acho que existe. Mas as laranjas podres a gente tira, joga fora e fica com aquelas que é boa e que vale a pena ter e que convém tê-los. Então, assim as nossas leis. Agora, aqueles que fazem a lei, é que eu não dou nenhuma mão para eles, nem um dedinho só sequer, que são os políticos. Nenhum deles. Fale o que quiser. Fale o que quiser. Não abraço político de jeito nenhum. Por que não abraço? Como não abraço também pastores que abraçam a política e que brigam por elas, padres que abraçam a política, qualquer religião, macumbeiro, feiticeiro, espírita, candomblé, xaxanuei, qualquer que seja, abraçou a política, você está isento da minha presença no que diz respeito à vida espiritual. Vida humana, tudo bem, se é que tua vida é problema teu, não estou nem preocupado contigo, não. Mas no que diz respeito à vida espiritual, você não pertence ao reino do meu Pai. De jeito nenhum. Não tem como, esquece. Pensa o que quiser, fala o que quiser. A Bíblia não aprova, não adianta porque a Bíblia não aprova. Aí os pregadores que são misturados com essas coisas dizem, mas lá em Israel tinha. Hoje Israel não é mais nação de Deus.
É uma nação, como todas as nações, pertence a Deus como seres humanos, mas como promessa, Israel não pertence mais àquela aliança que havia. Mas Deuteronômio diz isso, e o pregador pega lá as cartas de Paulo, e pega Jesus falando, e Paulo fala isso, e vai acusando Paulo, e vai acusando Jesus, fazendo tudo isso. Jesus não tirou a sua misericórdia de raça nenhuma, nunca vai tirar. Mas aquela promessa que era só para os judeus que o Messias vinha, que eles estão sentados em cima disso até hoje, isso acabou, querido, o Messias já veio. Eles não abraçaram? Não abraçaram, a maioria rejeitaram, por isso eu estou aqui, que sou um gentio, a misericórdia me aceitou, a misericórdia me recebeu, que é Cristo Jesus, e por isso eu estou hoje salvo em Cristo Jesus, e faço parte deste Israel de Deus, que é todos aqueles e que são todos aqueles que se arrependerem e nascerem de novo, obedecer aos mandamentos do Senhor e servir a Deus em novidade de vida. Então, os pregadores hoje, eles tiram aquilo que já saiu, pega aquilo que já saiu e coloca como se tivesse prevalecendo até hoje, como fazemos as festas. Eles não fazendo festa na igreja, que Israel fazia festa. As festas de Israel, que Israel fazia, já foi, queridos. Quem declara isso é Paulo. Isso acabou, isso já foi. Por quê? Porque Cristo veio. As festas de Israel simbolizavam Cristo vindo ao mundo. Então, dentro desse assunto das leis, nós estamos meditando nas festas que foram festejadas e que foram executadas pelos filhos de Israel. 7 festas. Entre elas, a primeira, que inclui, se você for analisar as 7 festas, você vai ver que 4 delas eram comemoradas na primavera. Então, essas 4 festas praticamente envolvia uma, que é a Páscoa. A Páscoa simbolizava essas 4 festas. E essas 4 festas hoje, que passaram porque Cristo veio, só sobra delas 2 ordenanças que nós vamos ver dentro da Bíblia. E é exatamente o que os pregadores não querem fazer. Então, Êxodo capítulo 12, o versículo de número 8 diz assim: Naquela noite comereis carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargosas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura, nada deixareis dele, até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. Comê-los-ei apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel.
Nós temos aqui a festa da Páscoa. A Páscoa e agora entra a segunda festa, que é os pães levendados, onde Jesus está dizendo para os filhos de Israel, para comer e fazê-lo corretamente. Páscoa, se peixar, passar por cima, tem todas essas línguas aí, que significa, em cada língua significa, fala de uma forma, tem a sua forma de falar. Peixar, passar por cima, que é libertar, e resumindo tudo, é liberdade, libertação. Libertação do quê? Da condenação, ou melhor, da escravidão dos filhos de Israel. Estava escravo no Egito por quantos anos? Quantos anos Israel foi escravo? Dessa escravidão nós falaremos primeiro, depois. Mas, primeiro vamos ver que essas leis, essas festas se acabaram. Não existe mais, não existe mais. As comemorações que Israel tinha aqui, essas 4 festas, com as 3 que nós veremos em breve, vai declarar todo o projeto e o plano de Deus de salvação para a vida da humanidade, para a vida de todo aquele que se arrepende, que se achega a Cristo. Então, as festas eram comemorativas, porque as festas tinham um significado maravilhoso. O significado era que o Messias viria para salvar Israel, e que, em primeiro lugar, Deus tirou Israel da escravidão. Por isso, a Páscoa, o livramento, a salvação, a libertação no que diz respeito à escravidão que o povo de Israel passava através de Faraó. Você veio para a igreja para te livrar desse Faraó, não esse do Egito, mas esse Faraó que está na terra hoje, que é Satanás e seus demônios, e esse sistema religioso, mentiroso, pagão, que representa o pecado da humanidade. Cristo veio para te libertar desse pecado. Cristo veio para tirar esse fermento. Veja o que Deus está dizendo aqui através de Moisés. O versículo de número 14, ele diz: esse dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primogênito do primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. Naquela época existia olho por olho e dente por dente, né, meu irmão? Hoje já não tem mais isso, hoje você não tem mais olho por olho e dente por dente. Da minha parte, das mãos do sacerdote, porque o sacerdote não existe mais. No que diz respeito à aplicação de leis para oferecer sacrifício com animais e com sangue perante o tabernáculo. Isso não existe mais, isso acabou. Cristo entrou no santuário, Cristo fez isso no santuário terreno, ele entrou e tirou esse sacrifício dos homens com os animais, para que ele mesmo fizesse o sacrifício perfeito, a fim de que todos nós pudéssemos encontrar salvação nele. E os filhos de Israel, a liberdade, no que diz respeito à escravidão dos filhos de Israel no Egito. Então, quando eu e você olhamos atentamente para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, e vemos o que Deus fez através para os filhos de Israel, você vai ver que essas festas já passaram, já foram. Cristo tirou do meio de Israel a escravidão. Olha Êxodo, continua lendo aí e dá uma olhada no capítulo, no versículo de número 39 ou 37. Partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças.
Subiram também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos da massa que levaram, ou melhor, que levaram do Egito. A massa não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de prepararam provisões para o caminho. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados os 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quantos dias passou Israel na terra do Egito? Cativo, preso ou escravo. Quantos dias passaram os filhos de Israel, ou quantos anos, melhor dizendo, quantos anos os filhos de Israel ficou escravo no Egito? Quantos anos eles ficaram escravos no Egito? 30 anos, é mesmo? 430? Nós veremos se é 430. Então vejam aqui. A saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Deus deixa para eles essa responsabilidade. Vocês não podem comer pão levedado, com fermento. Fermento é um negócio, no que diz respeito à vida espiritual, muito sério. Por isso, você tem que ter cuidado com o lugar aonde você vai e aonde você anda. Então, as pessoas pensam que ser cristão, que ser evangélico, é só ir para a igreja e ficar esperando bênção. Você está enganado, querido. Sai dessa ilusão. Eu vou para a igreja, eu não posso ser mais assaltado, eu não posso ser mais enganado, eu não posso mais ser traído, a minha mulher não pode mais me trair, nunca pôde. O marido não pode mais me trair, nunca pode. Dentro da igreja e fora da igreja. Isso é a realidade. Não é porque você está na igreja que você não pode ser traído, não é porque você está fora da igreja que você pode ser traído, isso não existe. Você está dentro da igreja, não é para ser traído, você está fora da igreja, não é para ser traído. O casamento é isso, é dentro e fora da igreja, isso não existe. Então, as pessoas vão para a igreja, então isso não vai acontecer mais. E tudo isso acontece. E por quê que isso acontece? Porque o que você está sujeito aqui nesse mundo, você estará sujeito até o dia que Cristo voltar. A igreja, estar na igreja, não muda nada disso. Não muda? Não. O que muda? É você que muda. Você tem que nascer de novo, se arrepender e sair desse fermento velho. Quando você se arrepende e sai do fermento velho, a mulher que se arrependeu e saiu do fermento velho, ela não vai trair o marido dela. O homem que se arrependeu, nasceu de novo, é uma nova criatura, ele não vai trair sua mulher, queridos. E lá fora no mundo? Meu pai ficou quase 60 anos casado, só não ficou mais tempo que morreram, tanto meu pai quanto a minha mãe. Mas gente que casaram quando tinha 22 anos cada um, viveram até os 90 anos, até 89 anos meu pai viveu, casado com a sua mulher. Não conhecia a igreja? Não, não é igreja não, de vez em quando uma missa. Isso não justifica. Você ir para a igreja, você ir congregar, você vai para buscar um objetivo, salvação. Buscar aí antes o reino de Deus e as demais coisas, Cristo vai acrescentar. Eu não vou ficar na igreja porque eu fui para lá, o pastor falou que eu ia ter isso. Mentiroso. E tu caiu na lábia dele, na mentira dele, deu dinheiro para ele, a casa para ele, enriqueceu ele, e tu está enrolado. E tu deixou de ir na igreja por causa disso. Igreja não é para isso, igreja é para se reunir os salvos e os perdidos para receber a salvação. Isso, querido. Para de estar com essa ilusão que eu estou para a igreja, eu vou ficar rico, eu estou na igreja, eu vou ter isso, estou na igreja, eu vou ter aquilo, eu vou ficar curado. Vai. Se Deus quiser que você receba a cura, você vai ficar. Se Deus não quiser, você morre com ela. O importante é ser salvo.
O que interessa é salvação. Cristo curou milhares de gente que a Bíblia não dá para contar. Não conta todos os milagres que ele fez. Todos foram salvos? Espera o dia do juízo. Para começar, no dia do Pentecostes, a maioria estava condenada. Todos eles. Por quê? Porque quando Cristo foi pego para ser crucificado, eles ficaram contra Cristo. Estavam todos condenados. Quando veio o Pentecostes, que Pedro faz o discurso, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro declara lá: arrependei-vos e vai confessar o pecado de vocês perante Cristo, para que vocês sejam salvos. Igreja é para salvação. Se converter e se arrepender. Pode fazer milagre? Claro, eu já recebi tantos. Mas milagre também se faz em outro lugar. Eu vi o diabo fazer coisas na minha vida? Claro que eu vi. Por que eu fiquei tanto tempo lá? Por que eu frequentava tanto tempo lá? Porque eu via os demônios fazer algo para mim. Depois eles tiravam. Isso é fato. Tem experiência de sobra para dizer o que Tranca-Rua fazia para mim, o que a Pombagira fazia, o que os Preto Velhos faziam e o que eles tiravam. Isso não tem dúvida. Então, Cristo faz e tira, Cristo faz e deixa com você. Mas se você sair do caminho, o inimigo vem e tira. Não é Cristo que tira. É o inimigo que tira. Você deixou o caminho e quando você vai para Cristo para justificar Cristo, não, você estava comigo, você está lá fora. Se você está lá fora, você está com ele. Eu te dei, mas você jogou fora, isso é problema seu. Essa que é a grande realidade. Ele curou 10 leprosos. Os 10 caíram fora, só ficou um. Os 10 perderam a salvação porque ele fala para aqueles homens. Ou melhor, para os seus apóstolos. Quantos eu curei? 10. E por que aqui só tem um? Os outros não vieram? Não, então vai, a tua fé te salvou. O homem foi salvo pela fé, não olhando para o milagre de ser limpo da lepra. Olhou para a bondade e a misericórdia de Cristo e alcançou a salvação. Então, a igreja é para disciplinar o cristão a seguir o caminho da salvação. E as festas simbolizavam o Filho de Deus vindo ao mundo. Êxodo, capítulo de número 23, dá uma olhada aí para você ver o que Cristo está dizendo. Êxodo 23, e no versículo de número eu vou ler o 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias. Comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, pois nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Por isso é que aqui esses pregadores faz as festas, porque aqui está dizendo que é para aparecer perante eles com presente, um animal puro, limpo, ou a oferta que os filhos de Israel exigissem. Por isso que eles dizem que isso aqui ainda existe, porque isso dá direito ao apóstolo de pedir as ofertas dele, de pedir a casa, dá direito ao pastor de pedir o teu aluguel, de pedir tudo que tu tem, por causa desses versículos. Eles dizem que não acabaram, mas estas acabaram. Essas passaram. A nação de Israel cumpriu não como deveria. Não como deveria, porque falhava muito. Tanto é que no caminhar dele, nas gerações dele, Deus destruiu muita gente. Deus mesmo dizimou muita gente. Dizimou por quê? Porque deixaram a presença do Senhor e estava cometendo escândalos insuportáveis diante da presença de Deus. Por isso Deus o punia. Então, as festas que eles comemoravam, essas 4 que aqui estão, são as festas da primavera. Ceia, ou melhor, ceia não, é Páscoa. Ceia é uma coisa, Páscoa é outra coisa. Páscoa é a liberdade. Páscoa é saída do Egito,
para onde Deus o levou, os filhos de Israel. Páscoa é representativo a mim e a você também, saindo desse mundo de pecado e vindo para o reino do Espírito e servindo a Deus, que é o que Deus fez através das nossas vidas. Então, os filhos de Israel celebravam, e Deus diz: coma pães asmos. Por que os pães asmos? Porque não tem fermento. O problema é o fermento. A massa pode ser como o boleiro ou o fazedor de bolo, o confeiteiro, aquele que faz o bolo, quiser. Mas para ele ter um bolo adequado, ele tem que ter o fermento. E com isso, não pode mais fazer bolo? Para de pensar essas coisas. Se você pensa nisso, para com isso. O fermento que é dito aqui, que simboliza aqui, é o fermento que Cristo falava para os filhos de Israel e para os seus apóstolos. Cuidado com o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? E qual é o fermento que Paulo fala? E qual é o fermento que a Bíblia está nos recomendando aqui para ter cuidado com eles? É exatamente o mal. Abram também em Levíticos. Aqui você vai ver em Levíticos as 3 festas com todo detalhe. Levítico 23. Observe que quando fala das festas aqui, Deus põe em primeiro lugar o sábado. Por que o sábado? Porque era o dia de descanso dos filhos de Israel. Eles festejavam a semana. Eles tinham a semana. E eles tinham como base feriado, ou dia de descanso, o sábado. Se fosse nos dias de hoje eu já falei isso nos vídeos anteriores e vou repetir. Tem feriado para tudo. Tem comemorações para tudo. Se comemora o Dia das Mães. Minha mãe, eu me alegro com ela e darei presente para ela, agora já morreu, não dá mais. Mas todo dia que eu quisesse. E que eu podia comprar para meu pai é a mesma coisa, mas nós temos pais, dia de pai, dia das mães, nós temos tudo isso. A minha namorada, eu dava presente, ou a minha esposa hoje, que é minha namorada, se eu quiser eu dou presente todo dia, se eu puder comprar. Mas tem aquele dia de comemoração, que é o dia do comércio. É o dia do comércio, é para negociar, para vender. Está errado isso? Não tem interesse nenhum nisso, problema de cada um. Mas o que se tem a ver com a vida espiritual? Nada. Absolutamente nada. A vida espiritual está baseada numa ordem de Deus. 6 dias trabalhará e 7 descansará. E essas festas que simbolizavam o Filho de Deus vindo ao mundo para morrer pela humanidade, passaram porque o Filho de Deus morreu sem fermento. Não estava fermentado. Não tinha mistura com ele, não tinha mistura nas suas palavras. Não tinha o egoísmo, não tinha a falsidade, não tinha o furto, não tinha o roubo, não tinha peito, não tinha coisa nenhuma. Puro, justo e verdadeiro. E é essa a nossa defesa como pregador do Evangelho. Essa é a minha honra a Cristo, ao Evangelho. Por isso prego o Evangelho. Para defender a honra do Evangelho, a honra de Cristo, dizendo a todos que se não se emendar a Cristo pelo arrependimento, não vai ter salvação. Por quê? Porque não sou eu que salvo. Se fosse eu que salvasse, eu dava um jeitinho para você. Mas não sou eu que salvo, não, querido. Minha vida é um risco do mesmo que vocês, eu sendo pregador, porque com Cristo não tem bonito, nem feio, nem bom, nem preto, nem branco, não interessa para ele. Então, por que eles comemoravam durante a semana e o dia da semana básico era o sábado? Porque era 7 sábados que eles tinham recebido de Deus para fazer essas comemorações. No versículo de número 3, 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra farei, e é sábado do Senhor, em todas as vossas casas. A Páscoa, verso 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor.
Aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. Durante 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil. Fareis durante 7 dias. Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. A 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra servil farei. Guardai o sábado e as obras de interesses próprios no 7º dia. Não faça. Então a festa dos pães asmos com a festa da liberdade de Israel, porque pães asmos significava liberdade, obediência, serviço a Deus. Significava reverência a Cristo. Páscoa significava liberdade. Deus passou por cima dos filhos de Israel. Deus libertou os filhos de Israel. Deus tirou Israel do Egito. Eu e vocês temos essa liberdade. Deus nos tirou das más companhias. Deus nos tirou das más conversações. Deus nos purificou. Deus nos libertou. Então, essas festas aqui passaram, os pães asmos passaram, e Cristo estabelece uma nova aliança. Aí no versículo de número 7, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trarei um molho das primícias das vossas ceifas ao Senhor. Então, hoje a igreja pega isso aqui e diz que continua. A festa dos pães asmos, festa da Páscoa, a primeira festa da Páscoa é a festa dos pães asmos que nós estamos vendo. E aqui nós estamos vendo das primícias, que é levar a Deus aquele presente simbólico que era representativa da vinda de Cristo e do Filho de Deus. Ele é as primícias dos que dormem. Então, nós temos também aqui a festa, o Pentecostes, que inclui nessas 4 festas da primavera que eles comemoravam a vinda do Messias para a salvação de toda a humanidade. O fermento é o que ataca. O fermento é o que mais é cobrado por Deus nessas festas. Tira o fermento. Capítulo de número 16 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 16. Veja o que diz aí o Senhor. A Páscoa. Eu vou ler do 1 para frente. Guardai o mês de Abib e celebre a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Imolarás ao Senhor teu Deus com oferta de Páscoa, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saístes do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia da tua saída do Egito. Fermento não se acharás contigo durante 7 dias, em todo o teu território, também da vítima que
matares à tarde do primeiro dia, nada ficará para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa. À tarde, ao pôr do sol, hora da tua saída do Egito, assarás a vítima e a comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Então, na manhã seguinte, voltarás às tuas tendas. Durante 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia haverá solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra fará. Então vejam aqui, está mais do que claro. Cristo, quando foi comer a Páscoa com seus apóstolos, isso está lá em Lucas, Mateus e Marcos, nós veremos isso nos próximos vídeos. Então eu quero que você tenha paciência e tenha muita diligência e cuidado para ouvir e ver os vídeos. Estamos caminhando para a salvação, precisamos de salvação. E do jeito que nós estamos na igreja, não teremos salvação. A igreja é apegada a tudo que não convém. E os pregadores em cima disso aqui, ó, as ofertas. Por isso, estas leis aqui, eles ainda aplicam, ainda existe para eles dentro da igreja. Ao passo que em Cristo Jesus, elas saíram. Quando eu faço uma coisa, irmão, que Cristo mandou que eu não fizesse, eu estou, além de desobedecendo, eu estou descaracterizando, desmerecendo, eu estou envergonhando e humilhando o nome do Senhor. Em outras palavras, você é um mentiroso, eu faço o que eu quero. É assim que nós fazemos. Quando nós passamos por cima daquilo que Cristo ordenou, não faça. Aquilo que ele tirou, não faça. O apóstolo Paulo fala bem claro a respeito dessas coisas, e nós veremos dessas festas, e nós veremos isso no futuro. Passaram, foram, mas eles querem que continue, porque isso aqui lhes dá proveito em alguma coisa, lhes traz interesses financeiros. E você, crente, se apega a isso porque você quer. Se você quiser essa verdade e sair desse fermento, você ouvia a palavra de Deus e entendia, porque tudo aqui, irmão, aponta para a vinda do Senhor. Tudo que você está lendo aqui está apontando para a vinda do Senhor. Olha aí os pães asmos, o Senhor dizendo para os seus apóstolos, vai procurar um lugar, ou melhor, dizendo para o filho de Israel, desculpe, vocês têm que ter um lugar que eu vou escolher para vocês celebrar a Páscoa com vocês, entre famílias, toda a congregação. E quando ele vem para salvar a humanidade, que ele está prestes a ser entregue para ser sacrificado, crucificado, morto, sepultado, em lugar do meu pecado, em meu lugar, para tirar o meu pecado e tirar o sacrifício. Observe que os animais eram oferecidos para que o nosso pecado tivesse em Deus um respaldo, porque o sangue do animal derramado simbolizava o que Cristo ia fazer. Agora, Cristo não veio, derramou o seu sangue, por que você tem ainda que permanecer nesses rituais? Por que você tem que ainda estar debaixo desse jugo, dessa lei? Essa é a maldição que o Paulo fala, maldito é aquele que estiver debaixo da maldição da lei, que Tiago fala, essa é a maldição. Por quê? Porque se você estiver ainda esperando que sangue de animais, se você estiver ainda nesses rituais, você está debaixo do mesmo jugo que estavam os filhos de Israel. Era um jugo que os filhos de Israel tinham que carregar. Sim, senhores, um jugo que tinha que carregar. Festejava, comemorava, mas comemorava a liberdade que saiu da terra do Egito e a liberdade da vida eterna que viria com o Filho de Deus. Muitos judeus morreram salvos? Muitos morreram salvos. A maioria morreu condenada.
Então, meu querido, olha a Bíblia com atenção, para que você, naquele grande dia, não seja apanhado de surpresa. Amém? Nós vamos continuar falando desse mistério, dessa grandeza, desse milagre maravilhoso que Cristo fez por todos nós. Então, nós estamos na segunda festa, que envolve a primeira, porque as 4 envolvem a primeira. Depois vem as primícias, e vem também o Pentecoste, depois nós veremos tabernáculo e todas elas, para você entender que tudo isso Cristo fez por mim e por você. Agora se apega a Ele, senão você vai ser condenado. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, por essa bendita e gloriosa palavra. Tua palavra não deixa ninguém enganar, Jesus. Tu deixou tudo muito bem claro. O homem engana porque ele quer. Na verdade, o homem nem engana. Por exemplo, Adão. Adão não foi enganado. O Senhor disse que o Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi a Eva. Porque o Senhor não tinha tratado com Eva. O Senhor tinha tratado com Adão. O Senhor tinha feito uma aliança com Adão. E quando o Senhor dá para o Adão a mulher, era para ele instruir a sua mulher a fim de que ela não fizesse o que não era para ser feito como ele havia dito, como o Senhor havia dito para ele. Assim o Senhor fala para nós, fala para os filhos de Israel, e traz a nós todas essas declarações, essas verdades, para que nós possamos olhar para o teu sacrifício e entendermos que somos libertos. Mas para sermos libertos, nós temos que atentar com muita atenção para o que o Senhor diz e o que o Senhor nos mandou praticar depois da nossa conversão. Porque há pecados que o Senhor não leva mais em conta. Aqueles pecados que nós cometemos antes de conhecer o teu evangelho passaram. Mas o homem é propenso ao pecado, como o Senhor mesmo disse através do apóstolo João, Tiago e tantos outros. Quem não comete pecado, fala que não pega, é mentiroso. E quem mente é pecador, porque a mentira pertence ao diabo. Mas nós estamos de olhos abertos e atentos na tua misericórdia. Por isso o pecado passa de nós. Porque somos teu e tu és nosso. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá graça, poder e autoridade para levar a tua palavra. Usa-nos em tuas mãos e nos ensina a te servir todos os dias das nossas vidas. Liberta esse meu irmão que está aflito, que está necessitado. Liberta o que está no presídio, o que está, meu Deus e meu Pai, nos vícios, nas praças, o morador de rua, da Cracolândia, o traficante. Tenha misericórdia desses tais, Pai. Tenha misericórdia daquele que estuprador. Pega ele, Jesus, que vá para a prisão, para que haja liberdade, para que haja vida para as vidas, para as mulheres e até mesmo para os homens, para os jovens, para a juventude. Tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia da nossa sociedade, porque o crime não pode prevalecer. Nos ajuda a vencer. Abençoa os nossos jovens em todas as camadas sociais. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, do lavrador, do agricultor, do pecuarista. Tenha misericórdia daquele que está faminto, que o seu pão é como uma ração de animal. Um dia ele tem. Se o seu dono não comprar, outro dia ele não tem. Ajuda-nos. A fome, nós sabemos, vai ser generalizada, mas por que isso vai acontecer? Porque os homens se corrompem. Os homens, tu diz na tua palavra, vão de mal a pior, enganando, sendo enganado. Quando Paulo fala sobre eles, no que diz respeito políticos, que está na tua Bíblia, não foge não, está na tua palavra. Que não dá o direito ao trabalhador. E aquele que já não tem mais ânimo para trabalhar, porque já desanimou de tudo, bate em tantas portas e não consegue. E quando consegue, o que ele vai ganhar não dá para comer o pão. Não dá, Jesus. Não dá. O Senhor sabe que não dá. Por quê? Porque a corrupção está lá nas autoridades, chamadas
políticas, não a política, porque tu sabe que a política é boa, mas quem está cuidando dela é que é o mal das nações. Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Abençoa todos os médicos da nossa nação, homens e mulheres. Os que estão nos leitos de dor, socorre. Em nome de Jesus. O pregador sincero, usa em tuas mãos. E aquele que é, meu Deus e meu Pai, desobediente, couro nele. O que se apegou à política, couro nele. Ele tem que aprender a verdade. Ele tem que sair disso. Abra os olhos desse meu irmão que está envolvido com essas coisas, como foi o dia de Pentecostes para os seus apóstolos, que todos estavam envolvidos, porque tinha concordado com a morte do teu filho, Jesus Cristo, tinha desobedecido, e se o teu apóstolo não ora por eles, eles pereceriam. Senhor, tenha misericórdia dos meus familiares, meus parentes, minhas parentelas, meus filhos, minha família, minha esposa. Tenha misericórdia dos meus irmãos que congregam comigo, tenha misericórdia, Pai, deste lugar, tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Sara a nossa terra e nos ajuda a vencer. Liberta os cativos, visita nos asilos, visita nas prisões pelos teus servos que vai levar o Evangelho. Ó Pai, em nome de Jesus, dê-nos sabedoria para te servir, fazer o teu querer, a tua vontade. Abra os olhos do nosso entendimento e desembaraça os nossos caminhos e endireita as nossas veredas, meu Deus. Que nós possamos te adorar todos os dias das nossas vidas e festejarmos a nossa liberdade, a nossa conversão, o nosso novo nascimento em Cristo Jesus, esperando com alegria a sua bem-aventurada e a sua maravilhosa redenção. Voltará para nos buscar. Te louvamos e te agradecemos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.